Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar hoje a primeira aula do curso A Poesia Portuguesa, do Trovadorismo a Herberto Helder. O roteiro de nossa viagem, porém, começa na região da Provença, no sul da França, no século XII, onde surge a lírica trovadoresca, não apenas uma modalidade poética, mas também uma nova concepção mística e amorosa, que coloca a mulher em uma posição altamente idealizada, como intercessora entre Deus e o poeta, e responsável pela salvação de sua alma. Esta é uma visão platônica, uma vez que Platão considerava que, no mundo das ideias, o bom, o belo, o justo e o verdadeiro eram indissociáveis. E todas as coisas no mundo sensível ou sublunar, o nosso mundo, seriam apenas imitações, mímese em grego, imperfeitas dos entes reais que existiam no mundo suprassensorial. Logo, quando o poeta se apaixonava por uma mulher, por considerá-la a mais bela de todas, ele a considerava, por extensão, a mais boa, justa e verdadeira. E, mais do que isso, como a responsável por sua redenção. Na concepção trovadoresca medieval, o amor nasce dos olhos, e dos olhos vai para o coração, estabelecendo um vínculo entre amado e amada. Caso a mulher não retribuísse o sentimento de seu apaixonado, ela seria chamada de dame sans merci, ou dama ingrata, ou, como disse no samba Gilberto Gil, a doce mulata malvada, pois estaria recusando a redenção à alma do pobre do poeta e pobre da mulher que tinha que retribuir o afeto que ela muitas vezes não buscou. Claro que essa concepção era altamente herética na Idade Média, por vários motivos. Primeiro, porque atribuía a mulheres comuns o privilégio exclusivo da Virgem Maria, ou seja, o de ser medianeira entre Deus e os seres humanos. Segundo, porque esse tipo de amor, mesmo sendo espiritual, tinha um viés erótico. E terceiro, porque o amor trovadoresco podia acontecer entre um poeta da corte e uma mulher casada, como esposa de um duque ou príncipe, o que se chocava com o sacramento do matrimônio. Por esses e muitos outros motivos, inclusive uma possível influência não só da poesia árabe, mas também do sufismo islâmico, a concepção amorosa provençal relacionada com a heresia dos cátaros foi alvo de dura perseguição por parte da Igreja Católica, que inclusive realizou a Cruzada dos Albigenses, no sul da França, para eliminar de vez a heresia.
Apesar da perseguição política, esse movimento literário e cultural exerceu forte influência na Europa, inclusive na Itália, na seita dos Fideli d'Amore, ou fiéis do amor, de que faziam parte Dante Alighieri, Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli e outros poetas do doce estilo novo. Na Alemanha, Espanha, Portugal e outros países europeus. Hoje, alguém poderia perguntar: por que o movimento trovadoresco nasceu na Provença? Conforme escreveu Augusto de Campos, um livro fantástico chamado Invenção, de Arnault e Rimbaud, a Dante e Cavalcanti. Inclusive, saiu uma edição recente desse livro, que vocês podem procurar. Então, conforme diz Augusto, é no século XII que ganha consistência a lenta elaboração medieval, iniciada com o humanismo carolíngio, de uma mentalidade que renova a cultura da antiguidade, que descobre a natureza e a força libertária do individualismo, constituindo-se a gênese de nossa civilização. Uma acentuada civilização urbana desenvolve-se no meio-dia. Aqui é uma referência à Provença, né? Onde as cidades tinham independência política análoga à das repúblicas italianas. Um desenvolvido regime municipal fomentava potentes focos mercantilistas. A divisão da propriedade era mais racional. Uma forte impregnação do direito romano tornava mais tênues os laços feudais. Um intenso tráfico portuário de importação e exportação proporcionava uma opulência na qual os burgueses competiam com os nobres. A independência econômica estimulava as tendências individualistas. Finalmente, a mulher se beneficiava de uma situação jurídica que estabelecia a igualdade de direitos de herança para os dois sexos, estando as suas terras fora do serviço feudal. Fecha aspas. Continua Augusto. Na Provença, a ardorosa reivindicação dos direitos do indivíduo em luta com a administração moral da Igreja tomou a forma subjetiva da expressão poética. A exaltação do amor, portador do valor de unificação, da unificação que liberta, é uma arma de combate contra a autoridade que oprime o livre exercício da individualidade. Fecha aspas. Toda essa carga subversiva chega à Espanha e Portugal, onde ainda existiam vestígios do antigo paganismo celta, que também valorizava a mulher. Inclusive, as cantigas de amigo, segundo a poeta e pesquisadora Natália Correia, podem ter surgido de cantos rituais pagãos de conteúdo erótico que eram cantados nos rios,
Daí a presença do poço em muitas das cantigas de amigo portuguesas, que mantiveram a associação entre o elemento água, a presença feminina e o amor. Escreve Natália Correia: se aceitarmos como legitimamente nos autoriza o extrato material dos velhos ritos que neles pontificou, o hierofantismo feminino, ou seja, o sacerdócio feminino, radicado no culto da fecundidade, torna-se explicável o elemento erótico que se entrelaça nos temas sagrados do banho, da fonte e das ervas. Perdão, das árvores. Das ervas também, mas no caso são as árvores. Esse ofício sagrado da mulher, nos cultos pagãos, explicaria a voz feminina nas cantigas de amigo, ainda que simulada por poetas homens. Aqui poderíamos até fazer uma comparação com Chico Buarque de Holanda, que também escreveu várias canções, né, como o Folhetim, em que há uma voz feminina falando e traduzindo, né, maravilhosamente a psicologia feminina, ainda que o seu autor seja homem. É talvez desses velhos ritos afrodisíacos, circunscritos ao culto maternal da fertilidade, que derivam as Choreas Psalentium Mulierum, que se destacam de entre as manifestações festivas que acolhem Afonso VII, quando de sua entrada em Constantinopla, em 1117. É também a perspectiva de uma origem ritual relacionada com o culto afrodisíaco da deusa-mãe, que integra a sociedade matriarcal, que nos oferece uma pista para compreendermos a atmosfera de amor físico, que na cantiga de amigo, mais uma vez, nos é sugerida através de eufemismos ou do propósito declarado de a namorada satisfazer os desejos do amigo. A este respeito, é conclusivo o tema do cervo, né? O cervo com C, o animal, revolvendo a água da fonte, imagem decalcada da mitologia sexual que revela a relação física dos amantes na fonte, agora chamada fonte do amor, e, primitivamente, um lugar santo onde se celebravam ritos eróticos. Fecha aspas. Do ponto de vista formal, a cantiga de amigo, escrita por um homem que usa a voz feminina, à maneira de uma máscara poética ou persona poundiana, é muito simples. Sua estrutura é paralelística, ou seja, as palavras e ideias das estrofes pares se repetem nas ímpares, com ligeiras modificações, havendo ainda o uso do estribilho ou refrão, verso que se repete ao final de cada estrofe. Assim, por exemplo, nessa cantiga de Martin Codax, traduzida por Natália Correia, do galego-português falado na Península Ibérica do século XII para o português dos nossos dias.
Esta tradução se encontra na antologia Cantares dos Trovadores Galego-Portugueses, um livro publicado em Portugal pela editorial Estampa e um pouco difícil de se encontrar. Vamos ler o poema. Ai, ondas do mar de Vigo, se vistes o meu amigo, dizei-me, voltará cedo? Ondas do mar levantado, se vistes o meu amado, dizei-me, voltará cedo? Se vistes o meu amigo, aquele por quem suspiro, dizei-me, voltará cedo? Se vistes o meu amado, que me pôs neste cuidado, dizei-me, voltará cedo? Este é um poema escrito em 4 tercetos, com métrica de redondilha. Conforme escreve Natália Correia, o provençalismo vem encontrar na área cultural galego-portuguesa uma forte tradição poética, da qual assimila 2 elementos característicos. O paralelismo, que é essa repetição dos mesmos versos em todas as estrofes, com pequenas alterações, e o refrão. No caso do poema de Martin Codax, o refrão era o último verso de cada terceto. O fato de os mais antigos trovadores terem cultivado o paralelismo semântico na cantiga de amor nos leva a crer que a poesia estrangeira foi logo energicamente condicionada pelo lirismo indígena, ou seja, local, representado pela graciosa cantiga de amigo, que, portanto, é a forma poética mais antiga em Portugal, segundo Natália Correia. Na uniformidade da cantiga de amigo paralelística, é indicado reconhecermos as próprias limitações de uma sociedade afeiçoada aos valores tradicionais, tranquilamente confiantes na concepção de um mundo físico. A escassez da aventura espiritual corresponde à exiguidade dos recursos técnicos, cuja estética consiste no aperfeiçoamento de uma fidelidade aos recursos tradicionais. Fecha aspas. Essa crítica de Natália Correia é válida se compararmos a cantiga de amor com o Trobar Clus, do trovador provençal Arnaut Daniel, por exemplo. Muito mais rico e complexo, sobretudo na invenção das rimas. Porém, não deslegitima a poesia ibérica, que guarda a sua singularidade, bem diversa das cantigas europeias de seu tempo. Vamos ler mais uma cantiga de amigo, traduzida por Natália Correia, de autoria, novamente, de Martin Codax. Vi eu no sagrado em Vigo bailar um corpo garrido, enamorei-me. Vi em Vigo
no sagrado bailar um corpo delgado. Enamorei-me. Bailar um corpo garrido, que nunca vira em amigo. Enamorei-me. Bailar um corpo delgado, que nunca vira em amado. Enamorei-me. Que nunca vira em amigo, senão no sagrado em Vigo. Enamorei-me. Que nunca vira em amado, só em Vigo, no sagrado. Enamorei-me. Esse recurso do paralelismo lembra um pouco o labirinto de versos do barroco português, que nós já estudamos em outro modo. Bem, a cantiga de Amigo, com a sua ênfase na saudade que a amada tem de seu amado, que foi lutar nas cruzadas ou está em romaria para Santiago de Compostela, ou ainda afastado dela por qualquer outro motivo, inclusive impedimento da parte de seus pais, introduz o grande tema nacional da poesia portuguesa, o tema da saudade, presente na lírica camoniana, em Fernando Pessoa, em Sofia de Mello, Breiner Andressen e inúmeros outros poetas ao longo dos séculos. Lembrando que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. A cantiga de Amigo, porém, não é a única modalidade poética praticada pelos trovadores da Península Ibérica, havendo também a cantiga de amor, que, por vezes, também usava o refrão, a cantiga de escárnio e a de maldizer. Só vou corrigir uma coisa no meu texto. Como eu fiz uma correção, eu vou reler a frase. A cantiga de Amigo, porém, não é a única modalidade poética praticada pelos trovadores da Península Ibérica, havendo também a cantiga de amor, que, por vezes, também usava o paralelismo e o refrão, as cantigas de escárnio e de maldizer. Se a cantiga de Amigo era cantada em voz feminina, com ambiente rural, a presença de personagens das classes populares, animais, árvores, lagos, poços ou rios, e a dimensão erótica estava presente, ainda que de maneira simbólica. Na cantiga de amor, ao contrário, a voz é masculina, o ambiente é aristocrático e o amor é espiritualizado, sendo mais visível na cantiga de amor a influência provençal. Conforme escreve Natália Correia, (aspas). Ao contrário da cantiga de amor, que se nutre da sublimidade de um sentimento que transcende a carne, a cantiga de Amigo paralelística, patrocinado pela natureza, vou reler. Ao contrário da cantiga de amor, que se nutre da sublimidade de um sentimento que transcende a carne, a cantiga de Amigo paralelística oferece uma tópica que repõe o amor na sua dimensão humana, patrocinado pela natureza que tudo consente. A cantiga de Amigo
conclui Natália, traz a ressonância de uma antiquíssima poesia feminina que sacralizava o corpo, muito embora esta reminiscência apareça atenuada pelos preceitos espiritualizantes de uma sociedade cristã, que culminam na descarnação da cantiga de amor, que a canção da mulher transmite o seu ardente conte. Fecha aspas. A cantiga de amor, mais contida em relação à expressão do corpo e mais sentimental, é também mais formal e solene, por ser um tipo de composição palaciana. Quase sempre, a cantiga de amor, que apresenta pouca diversidade de ações e tipos sociais, é o monólogo ou desabafo do apaixonado que está diante de sua amada, distante de sua amada, ou não recebe a reciprocidade no afeto. Por outro lado, é mais elaborada e diversificada na métrica e no uso das rimas, fazendo uso do enjambement. Como exemplo desse tipo de composição, vamos ler um poema de Dom Diniz, que, aliás, Dante Alighieri conhecia e conhecia os seus poemas, né? E também a sua biografia, e encontrou um lugar para Dom Diniz em um dos círculos do inferno. Escreve o trovador. Cantiga de amor de refrão. Senhora, tanto eu queria, se a Deus e a vós aprovesse, que onde estais sempre estivesse, senhora, então me daria por tão radiante que daí em diante, nem por rei ou infante, eu me trocaria. Sabendo que vos sorria, que onde morasseis, morasse, sempre vos visse e falasse, senhora, então me daria por tão radiante que daí em diante, nem por rei ou infante, eu me trocaria. Muito contente andaria, se onde vivesseis, vivesse, apenas isto entendesse, com razão eu me daria, por tão radiante, que daí em diante, nem por rei ou infante, eu me trocaria. Este é um poema dividido em 3 estrofes de 8 versos, com métrica de redondilha maior, ou 7 sílabas, e as rimas divididas na sequência A, B, B, A, C, 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 A. Reparem no tom mais solene e retórico do poema, diferente do tom mais espontâneo e intimista da cantiga de amigo. Há também mais preciosismo verbal, com jogos anafóricos e aliterativos, embora a estrutura geral da composição se aproxime da cantiga de amigo pelo uso do paralelismo e do refrão. Outra cantiga, agora de Dom Afonso Sanches, diz o seguinte: estes que me afastam hoje do meu amor e que nem sequer nos deixam falar, e por mais que lhes pese, não hão de evitar que eu veja um dia sem nenhum pavor. Porque morrerei, e tempo virá em que ela, formosa, também morrerá, e amada verei, já sem dissabor. Tenho eu a certeza, por nosso Senhor,
que se por lá vir seu belo parecer, não mais qualquer pena me fará sofrer, mesmo no inferno, se com ela for. E quantos jazerem por lá a penar, não mais sofrerão só de contemplar da sua beleza o raro esplendor. Temos aqui um poema dividido em 2 estrofes de 7 versos, com métrica próxima ao decassílabo, e as rimas distribuídas na sequência A, B, B, A, C, C, A. A estrutura do poema já é bem diferente da forma paralelística, e a abordagem saudosa e melancólica da composição traz ao menos uma esperança, a do amor após a morte, ou seja, a reunião dos amantes, proibida pelos pais da moça, enfim realizada em outro plano de existência, mesmo que seja o inferno. Tema que será utilizado com frequência pelo romantismo europeu do século XIX, por exemplo, nas óperas de Wagner, em que nós temos a redenção do protagonista masculino pela sua amada e a união dos dois após a morte. Aqui, no poema que nós acabamos de ler, do Dom Afonso Sanches, ele ainda diz: mesmo no inferno, se com ela for, e quantos jazerem por lá a penar, não mais sofrerão só de contemplar da sua beleza o raro esplendor. Aqui nós poderíamos fazer um paralelo com o episódio de Paolo e Francesca, do Inferno de Dante, e também com a lenda de Tristão e Isolda, no romance de mesmo título, de autor anônimo, que pertence ao ciclo arturiano. Tristão se confessa ao seu amigo Gurnemans, dizendo que estava apaixonado por Isolda, que era a esposa de seu melhor amigo, o rei Marque. E o próprio Tristão foi encarregado de buscar Isolda para entregá-la ao rei Marque. Gurnemans, então, adverte o seu amigo que ele estava incorrendo em pecado mortal e que, se ele não se arrependesse, ele iria para o inferno. E Tristão responde a Gurnemans que, se no inferno ele pudesse se lembrar do rosto de Isolda, então ele iria alegremente para o inferno. Bem, se as cantigas de amor e de amigo dizem respeito à lírica sentimental, às vezes erótico-sentimental, em tom apaixonado, melancólico, saudoso ou elevado. Outro é o caso das cantigas de escárnio e maldizer, que utilizarão a ironia, o sarcasmo, a irreverência, a fala coloquial, até obscena ou chula, não faltando elementos de sadismo. A diferença entre essas 2 modalidades satíricas é que, na cantiga de maldizer, o trovador critica diretamente algum aspecto risível da realidade, sem esconder nem disfarçar o alvo das suas críticas, ao passo que na cantiga de escárnio procura fazê-lo por palavras encobertas, para que hajam 2 entendimentos. Ou seja, utilizando termos
polissêmicos, né? Que podem ser interpretados de mais de uma maneira. Isto é, o escárnio comportaria, como elemento distintivo, um duplo sentido, que proporcionaria aos leitores o prazer de uma espécie de jogo de adivinhação. Derivadas da poesia satírica provençal, como o gênero conhecido como serventês ou sierventês, praticado por Bertrand de Born, as cantigas de escárnio e maldizer fazem a caricatura de vícios, características físicas e comportamentos considerados ridículos ou vergonhosos, como a bebedeira, a feiura, a deformidade física, a vida dissoluta, a avareza, o uso de trajes considerados de mau gosto, a tagarelice, entre outros. Exerceu, assim, a crítica de costumes, não poupando nobres ou padres, num tom muitas vezes grosseiro e até obsceno. Lembrando que, enquanto na cantiga de escárnio há essas palavras encobertas que permitem duplo sentido, nas cantigas de maldizer dá-se o nome aos bois, e aquele que é ofendido tem o seu nome declarado. Estas cantigas, por vezes, fazem também a denúncia da decadência dos valores morais, verdade, lealdade, mesura, entre outros. O grande pecado moral, assim considerado pelos trovadores, era a quebra do juramento de lealdade ou de fidelidade a seu senhor ou a sua amada, o que estava de acordo com os costumes e ideais da Idade Média. As cantigas satíricas referem-se ainda à miséria ou escassez da pequena nobreza empobrecida e pretensiosa, a ânsia de promoção dos burgueses e vilões, que desejavam a todo custo enobrecer-se, antecipando a temática de várias peças de teatro de Gil Vicente. Por outro lado, como escreve Natália Corrêa, a poesia burlesca dos cancioneiros, justamente pela pequenez cotidiana dos seus motivos, pela atenção aos aspectos mais humildes da vida, as refeições, o traje, os transportes, o dinheiro, as ocupações domésticas, etc., constitui um precioso repertório de notícias sobre a vida cotidiana e a pequena história dos reinos cristãos da península durante o século XII. Vamos finalizar a aula de hoje lendo mais duas cantigas, uma de escárnio e outra de maldizer. Lembrando que, mesmo no século XX, durante o período salazarista, essas canções de escárnio e maldizer tinham a sua circulação proibida, por serem consideradas imorais. Graças ao esforço de pesquisadores, como Rodrigues Lapa e Natália Corrêa, que essa poesia satírica foi redescoberta nas bibliotecas e novamente publicada quando as condições políticas de Portugal permitiram isso. Bem, vamos ler agora um poema de Pero da Ponte, que teria sido expulso da corte de Afonso X de Castela por ser
segundo as más línguas da época, bêbado, ladrão, blasfemo, traidor provado e assassino, conforme escreve Natália Correia. Logo, um poeta muito interessante. Diz ele em sua cantiga. Vou só localizá-la aqui no livro. Cantiga de Escárnio. Morto é Dom Martim Marcos. Ele já começa nomeando a pessoa. Por isso mesmo, essa cantiga é considerada por alguns como sendo de escárnio e por outros como de maldizer. A própria Natália Correia considera uma cantiga de escárnio e vocês já verão o motivo. Então, morto é Dom Martim Marcos, ai Deus. Esse é verdade, sei que com ele é morta a desonestidade, morta é a parvoíce, morta é a vacuidade, morta é a poltronice e morta é a maldade. Se Dom Martinho é morto, sem honra e sem bondade, e de outros maus costumes haveis curiosidade, em vão os buscareis desde Roma à cidade. Noutro sítio vereis feita a vossa vontade. Que de um certo cavaleiro sei eu, por caridade, que vos ajudaria a matar tal saudade. Deixai-me que vos diga em nome da verdade. Não é rei, nem é conde, mas de outra potestade. Que não direi, que não direi, que não direi. Então, nesse último verso, Pero da Ponte permite a leitura desse poema como uma cantiga de escárnio, já que ele oculta o nome de sua segunda vítima, embora no primeiro verso ele já nomeie, né, o Dom Martim Marcos. Já em outra cantiga, ao mesmo tempo de escárnio e de maldizer, o poeta escreve. Aliás, a própria Natália Correia escreve aqui, cantiga de escárnio e de maldizer. Dom Bernaldo, pois trazeis convosco uma tal mulher, a pior que conheceis, que se o alguazil souber, açoitá-la quererá, a puta queixar-se-á, e vós assanhar-vos-eis. Vós que tão bem entendeis o que um bom segrel entende, por que demônio viveis com uma mulher que se vende? Porque vede o que fará, alguma vos pregará, de que vergonha tereis. Chamando a mulher do amigo de prostituta, né, na cara dura. E depois o que fareis, se alguém a el-rei contar, a mulher com quem viveis, e ele a quiser justiçar. Se nem Deus lhe valerá, muito vos molestará, pois valer-lhe não podeis. E nem vos apercebeis que se ela tiver um filho, andando, como sabeis, com o primeiro maltrapilho, o que receio para já, de vós se suspeitará, que no filho parte a vez. Então, um poema bastante ofensivo ao Dom Bernaldo. Muito bem. Além desses gêneros, a poesia trovadoresca luso-portuguesa conhecia vários subgêneros, como as cantigas de romaria, referentes às peregrinações a Santiago de Compostela, ocasião em que era possível a aproximação amorosa entre o amado e sua amada,
Ou seja, eles podiam combinar. Vamos na peregrinação na semana que vem? Vamos. Para o rapaz não haveria grande problema. A moça pediria permissão aos seus pais para ir à romaria, já que ela é uma católica muito devota. E os pais, quem sabe, poderiam aceder ao pedido, talvez enviando uma criada, né, para acompanhá-la, sendo que essa criada poderia ser cúmplice dos amores da moça. Outros subgêneros são as barcarolas, de tema marítimo, as pastorelas, em que os personagens das cantigas são pastores, em ambiente bucólico, o que recorda a poesia bucólica do próprio Virgílio e ainda o futuro arcadismo do século XVIII. E as albas, cantigas em que a moça se despede do rapaz, após ter passado a noite com ele, antes que os seus pais despertem. A palavra alba quer dizer alvorada, né? Aurora. Então, algumas horas antes de os pais despertarem. Em relação à poesia satírica, trovadoresca, podemos fazer também um paralelo com a poesia fecenina e satírica que Gregório de Matos e Boccagi irão desenvolver mais tarde, nos séculos XVII e XVIII. Bem, por hoje ficaremos por aqui. Na próxima semana, conversaremos mais um pouquinho sobre a lírica dos trovadores. Agradeço a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.